Bom, pessoal, na aula passada, né, nós vimos aquele, nós vimos aquele dilema de políticas econômicas, né, que era quando eu estava, meu ponto de equilíbrio estava abaixo do pleno emprego e, ao mesmo tempo, à direita da curva BP, né, nós vimos que, nesse caso, a solução seria uma desvalorização cambial, né? E vimos também que isso resolveria o problema, mas acabaria, em virtude daqueles efeitos de transbordamento, né? E isso também acabaria, entre aspas, exportando o desemprego para os parceiros comerciais, né? À medida que, quando eu aumento as minhas exportações, eu estou vendendo mais dos meus produtos para esses países e prejudicando, de certa forma, a indústria nacional, né? Então, causando desemprego lá, né? E que essa prática hoje em dia tem encontrado uma resistência muito grande no mercado internacional, né? Então nós vimos, né, na aula passada, uma, qual é o formato da BP em uma economia sem mobilidade de capital, tá? E agora nós vamos ver qual é o formato da BP numa economia com perfeita mobilidade de capital, tá? Ou seja, no primeiro caso, a gente não tinha fluxo de capital para essa economia, tá? Era um país fechado ao fluxo de capital. Não vinha capital para dentro e nem capital saía, tá? A economia totalmente fechada ao fluxo de capitais. Nesse caso, a gente vai ver um caso extremamente diverso, né? De uma economia, tá? Com perfeita mobilidade de capital, ou seja, o capital entra e sai dessa economia com uma grande facilidade, né? E sem custos, né? Então, a ideia é como se você tivesse uma livre concorrência aí, tá? Neste caso, quais são as hipóteses, tá? Nós estamos lidando com uma economia de pequeno porte em relação ao mercado internacional, tá? É como se aqui a gente tivesse uma concorrência perfeita, tá? No mercado de capitais, em termos de oportunidade de investimento para o capital financeiro, tá? Então, nós estamos lidando aqui com uma economia de pequeno porte, uma economia pequena, tá? Em que ocorre a livre mobilidade de capitais, e aqui pressupõe países, né, com níveis iguais de risco na visão do investidor internacional. Essa hipótese é a hipótese, obviamente, mais forçosa, tá? É uma hipótese, vamos dizer assim, mais irrealista, tá? Porque nenhum país, o que os países têm níveis de riscos diferentes, tá? Então, por exemplo, investir na Turquia não é a mesma coisa, não tem o mesmo nível de confiança que investir no Brasil que investir nos Estados Unidos, tá? Então, assim, os países têm níveis de risco, por isso que as taxas de juros desses países também são diferentes, tá? Bom, então, neste caso, supondo a economia de pequeno porte, né, com livre mobilidade de capitais, qualquer déficit em transações correntes pode ser financiado à taxa de juros vigente no mercado internacional, tá? Então, se essa economia tem livre mobilidade de capitais, ela é muito pequena, tá? Então, se ela tiver uma economia de um país extremamente pequeno, por exemplo, que tenha um déficit de 30 milhões de dólares, isso facilmente pode ser financiado à taxa de juros internacional, tá? Então a, a tendência é que, como essa economia ela é pequena, né, de pequeno porte, tá? Então a taxa de juros internacionais ela consegue atrair capital, né, para a economia, tá certo? Então a ideia básica é essa. Supondo, obviamente, que todos os países têm o mesmo nível de risco, tá? Não é a situação, essa é uma situação teórica, tá? Não é uma situação, vamos dizer assim, quando a gente, professor, por que a gente estuda uma situação que não é a situação que se aproxima da realidade? É porque em economia a gente estuda os casos extremos, tá? Dentro da ciência, você estuda se todo mundo se comportar desse jeito, se todo mundo se comportar daquele. Bom, e se a gente fizer um meio termo, tá? A gente estuda os casos extremos que nos ajudam a entender analiticamente o problema, tá? Então, esse é um modelo, obviamente, muito mais teórico, tá? Obviamente, vai ter países que se aproximam disso. Vai ter países que talvez não tenham uma perfeita mobilidade de capital, mas tenham uma mobilidade de capital muito elevada, tá?
Então, possa ter características mais próximas, talvez não idênticas, não que se encaixem totalmente no modelo. Lembrando que modelos, eles são representações da realidade. Eles nos ajudam a tirar o que é acessório e analisar o que é principal. Tá? E tirar algumas conclusões a partir disso. Ele não precisa ser perfeito. Tá? Nem nas ciências naturais, na física, na química, a gente tem modelos perfeitos, ou modelos que incorporam toda a complexidade da realidade. Tá? Mas vamos lá. Então, nesse caso, tá? Qualquer déficit em transações correntes, ou seja, qualquer déficit na balança comercial, ele pode ser financiado à taxa de juros existente no mercado. É só o país colocar os seus títulos públicos igual à taxa, que vai vir naturalmente, né, capital para investir nesse país. Tá certo? Qualquer superávit pode ser aplicado no exterior. Então, se eu tiver um superávit, tiver dólares a mais, esses dólares a mais também podem ser aplicados no exterior à taxa de juros internacional. Deste modo, o equilíbrio no balanço de pagamentos independe do saldo em transações correntes, mas somente da conta capital, da conta MK, da conta movimento de capital, que por sua vez vai depender dos juros. Então, olha só, qual a diferença deste modelo em relação ao outro? No outro modelo, nós vimos que os juros, eu vou voltar, só para vocês verem. Tá? Nesse modelo, o equilíbrio do balanço de pagamentos ele não depende dos juros. Ele depende apenas das exportações e das importações. E como as importações dependem do nível de renda, né, então apenas o nível de renda influencia esse modelo. A taxa de juros não. Nesse caso aqui, vai ser o contrário. Tá? Então, o nível de renda deixa de ser relevante, né, para determinar o equilíbrio externo. A curva BP ela é horizontal. Então, estamos aqui. Ó, tá? Então, para qualquer nível de renda, tá, qualquer que seja o déficit que eu possa ter, ele pode ser financiado desde que minha taxa de juros se iguale à taxa de juros internacional. Ok? Então, eu posso financiar, ou seja, eu posso atrair capital para o meu país para financiar qualquer déficit, né, causado em qualquer nível de renda, desde que eu esteja pagando pelo menos a taxa de juros, desde que eu esteja pagando a taxa de juros internacional. Tá? Por isso que eu digo que, neste modelo, a hipótese é como se você tivesse concorrência perfeita no mercado entre os países para o aplicador, para o capital financeiro. Tá? Ele olha assim, todos os países têm o mesmo nível de risco, o mesmo nível de credibilidade e ele é indiferente. Tá? É como se você estivesse na feira e todas as laranjas têm a mesma qualidade, têm o mesmo preço. Tá? Então, mais na sorte, você comprar de A ou de B. Tá? Então, nesse caso, então vamos analisar aqui, eu tenho a minha curva de balanço de pagamentos, tá? Minha curva BP. Tá? Ah, professor, por que ela vai ser horizontal? Né? Ela é horizontal indicando que para qualquer nível de renda, à medida que aumenta o nível de renda, eu aumento o déficit na balança comercial, porque as minhas importações aumentam. Mas aqui está dizendo que eu consigo equilibrar esse balanço de pagamentos apenas atraindo capital estrangeiro, ou seja, por mais alto que sejam as minhas importações, eu consigo obter, por exemplo, entrada de capital e financiar esse déficit. Tá? Desde que meus títulos, desde que a taxa de juros interna se iguale à taxa de juros internacional. Tá? Então vamos analisar o que acontece se a minha taxa de juros interna for superior à taxa de juros internacional. Eu vou ter um superávit, ou seja, eu vou atrair muito capital, que eu estou pagando mais do que o resto do mundo, então eu vou ter um superávit. Tá? E se a minha taxa de juros for menor, tá? Imagina, o resto do mundo todo está pagando 2%. Eu sou o Brasil, onde o país está pagando 1%. Quem é que vai investir no Brasil? Ninguém. Né? Por que eu vou investir no Brasil a 1% se eu posso investir todos os demais países do mundo a 2%? Tá? Então, você vai ter déficit no balanço de pagamentos. Ok? Então, a ideia... Então, essa curva BP aqui, né, ela vai estar ao nível da taxa de juros internacional. Importante, se eu aumentar a taxa de juros internacional, minha curva BP, ela também vai se deslocar, seja para cima, no caso de aumento, seja para baixo. Tá? A gente vai ver isso mais à frente.
Então, esse aqui é o modelo. Então, no caso aqui, a minha curva BP, ela é horizontal, tá? Aqui você supõe que a sensibilidade de juros do fluxo de capital é infinitamente elástica, né? Minha curva é horizontal. Bom, e aí nós vamos ver o caso intermediário. Que esse caso intermediário, gente, é o que se aplica à realidade, tá? É o que se aplica no nosso mundo atual, tá? Então nós temos duas hipóteses, né? Seja uma economia de grande porte em relação ao mercado internacional, onde um aumento da taxa de juros interna provoque grande fluxo de capitais, tá? Elevando a taxa de juros internacional. Tá? Então imagina uma grande economia. Se ela tiver se os Estados Unidos, por exemplo, aumentam a taxa de juros dele, né, ele começa a atrair muito capital e aí ele vai acabar até elevando a taxa de juros internacional. Tá? Outra forma de ver, né? Elevações na renda interna provocam elevações nas taxas de juros, ou seja, quando eu aumento a minha renda, eu aumento o meu déficit. E aí, esse país, para poder financiar esse déficit no balanço de pagamentos e equilibrar o balanço de pagamentos, ele teria que fazer o quê? Ele teria que elevar suas taxas de juros internos para obter capital. Tá? Um exemplo típico é a economia americana. Outra possibilidade é que a gente teria a assimetria de risco entre países, né? Também, ou seja, mesmo que os países não sejam uma grande economia como o Brasil não é uma, o Brasil é uma grande economia, mas em relação ao mercado internacional tem um peso menor, né? Não é igual à economia americana, como outros países também. Mas só que existe aqui uma assimetria de risco, ou seja, investir no Brasil não é a mesma coisa do que investir nos Estados Unidos. Então, se o Brasil aumenta o nível de renda e, em virtude disso, ele passa a ter um déficit maior, tá? O Brasil, como é que ele vai conseguir mais dinheiro? Ele tem que aumentar os juros para atrair mais capital para ele. Tá? Ou seja, ele vai ter que pagar mais do que a economia americana, ele vai ter que se tornar mais atrativo. Se está vindo 500 milhões de dólares para o Brasil e eu tenho um déficit e eu preciso financiar isso, eu preciso que venha 1 bilhão. Esse 1 bilhão ele não vai vir a mesma taxa de juros que eu tenho, senão eu já teria vindo antes. Então eu tenho que atrair esse capital aumentando a minha taxa de juros. É o que, por exemplo, o governo Dilma fez, né? Em alguns momentos, a taxa de juros da Selic chegou a 13%. Tá? Então, o Brasil foi rebaixado no mercado internacional, rebaixado na categoria de risco, porque por causa do déficit público, etc., nós rebaixaram a gente ainda no governo Dilma, no último ano do governo Dilma, em 2013, se eu não estou enganado, né, rebaixaram. E aí, como é que o governo, para evitar uma saída de capital e para evitar, por exemplo, um aumento da taxa de câmbio, o que o governo fez? Aumentou a taxa de juros para poder atrair capital. Então, se eu tenho meu nível de risco rebaixado, eu tenho que compensar para que esse investidor continue investindo no Brasil, para que eu tenha que compensar esse risco maior, né, ou esse rebaixamento de risco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar mais. Pensa sempre assim, é sempre binômio risco-retorno. Países com maior risco, eu tenho que ter taxas de juros maiores. Tá? Países com menor risco, maior credibilidade, maior solidez, né, eu posso ter uma taxa de juros menor. Tá? Então, por que o Brasil não tem a mesma taxa de juros da Alemanha? Porque não é assim, nós não temos o mesmo nível de risco da Alemanha, nós não temos o mesmo PIB per capita da Alemanha, nós não temos uma série de características de solidez da economia alemã, então, nem da economia americana. Tá? Então, a gente não pode ter a mesma taxa de juros, porque senão não vai vir capital nenhum para cá. Tá? Se for para vir para cá, eles vão investir na Alemanha. Tá? Então, nesse caso, a curva BP ela é positivamente inclinada, indicando o quê? Que aumentos no nível de renda devem ser acompanhados de aumentos nos juros internos, de modo a estimular a entrada de capital e manter o balanço de pagamentos equilibrado. Tá? A gente vai ver aqui alguns pontos aqui. Tá? Então, ó, por que a BP é assim? Porque ela indica o seguinte, que se eu aumento o nível de renda, pessoal, eu aumento o nível de capital. Perdão, eu aumento o meu déficit. Tá? Lembrando, porque quando você aumenta a renda, você aumenta a importação.
supondo que a taxa de câmbio seja dada, ou seja, as exportações continuam no mesmo nível. Quando você aumenta a renda interna, você não está exportando mais. Tá? É o contrário. Quando você exporta mais, você pode até aumentar o nível de renda interna, que você está estimulando, mas um aumento da renda não necessariamente significa que as exportações estão aumentando. Tá? Então, o aumento na renda, ela causa o quê? Um aumento nas importações. Isso é verdade, porque a gente consome mais. Se eu estou consumindo mais, então estou importando mais. Tá? Então, se eu aumento o nível de renda, meu déficit aumenta. Tá? Meu déficit na balança comercial, vou ter que passar a ter déficit na balança comercial. Bom, para que eu mantenha um equilíbrio no balanço de pagamentos, ou seja, para que eu compense esse déficit, eu tenho o quê? Que atrair mais capital. E para atrair mais capital, eu não posso pagar a mesma taxa de juros, eu tenho que pagar o quê? Uma taxa de juros diferente. Ok? Então, se eu for fazer aqui, por exemplo, eu vou marcar aqui mesmo nesse slide. Por exemplo, vamos fixar aqui esse ponto. Tá? Y1. R1. Aqui vai ser meu ponto A. E vamos pegar aqui um ponto B. Tá? Vamos entender que aqui eu coloco o que é déficit e superávit. Vamos entender por que é déficit e superávit. Y2. E aqui vai ser R2. Vamos supor... Aqui vai ser B. Vamos supor que aqui seja um ponto C. E vamos supor que aqui seja um ponto D. Tá? Então vamos analisar por que aqui vai ser superávit e por que aqui vai ser déficit. Tá? Então olha só, nós vimos que a curva EBP, todos os pontos em cima dela são pontos o quê? Em que o balanço de pagamentos está em equilíbrio. Tá? Ou seja, o saldo na balança, a entrada de capital compensa qualquer saldo na balança comercial. Tá? Então vamos olhar esse ponto A aqui. Se o ponto A é um ponto de equilíbrio, ou seja, que o saldo está zero, tá? Ponto A e B são pontos de equilíbrio. O que acontece com o ponto C, pessoal? Ó, o ponto C, ele é um nível de renda. Para esse nível de renda aqui, essa taxa de juros que equilibra o balanço de pagamentos é essa R1 aqui. Tá? E aí, mas olha só, se eu estou pagando, essa aqui já seria necessário para equilibrar o balanço de pagamentos. Se eu estiver pagando essa taxa R2, ela é muito alta, significa que eu vou estar atraindo mais capital do que o necessário para equilibrar o balanço de pagamentos. Por isso que eu vou ter superávit. Qualquer ponto à esquerda daqui, da BP, vai ser um ponto de superávit. Por quê? Porque eu vou ter uma taxa de juros mais elevada do que a necessária para equilibrar o balanço de pagamentos. Do mesmo ponto de vista, considerando, por exemplo, que para esse nível de renda Y2 aqui, o equilíbrio no balanço de pagamentos ele só ocorre com essa taxa R2, se eu estiver pagando aqui esse ponto D, significa o quê? Qual é a coordenada desse ponto D? Eu tenho um nível de renda Y2, mas a minha taxa de juros é R1. Tá? Suponha que aqui seja 2 e aqui seja 4%. Ou seja, a esse nível R1, ou seja, no nosso exemplo 2%, é muito pouco, não atrai o nível de capital suficiente para eu equilibrar o balanço de pagamentos. Suponha que o meu balanço de pagamentos tenha um déficit aí de 10 bilhões de dólares por mês e com essa taxa de juros eu só consigo atrair 5. Né? Então eu tenho que aumentar os juros para poder equilibrar. Né? Então, ou seja, é apenas esse nível R2 aqui é o nível que vai equilibrar, né, o meu balanço de pagamentos. Então significa que todo ponto abaixo aqui, ou à direita, melhor dizendo, né, da BP é um ponto de déficit no balanço de pagamentos. E todo ponto à esquerda é um ponto de superávit. Tá? Então vamos lembrar que essas coisas são importantes. Considerando a minha curva BP com imperfeita mobilidade de capital, tá certo? Um ponto à esquerda dela vai ser déficit e um ponto à direita dela. Perdão, um ponto à esquerda vai ser superávit, um ponto à direita vai ser déficit. Tá?
Isso aqui é uma coisa que eu vou passar depois, que é para a gente analisar as políticas econômicas, tá? Eu vou só fazer um resumo, colocar uns gráficos para resumir, para a gente resumir aqui. Deixa eu abrir aqui. O Max só está pedindo para explicar de novo, professor. Perdão. Explicar qual parte? Se vocês falam no chat, eu não vejo. Explica novamente. Tá. Mas explica o quê? A coisa do gráfico aqui, né? Bom, então vamos aqui. Pegando esse gráfico, tá? Vamos lá. Vamos botar os pontos aqui de novo. Bom, então nós vimos que qual a definição de curva EBP? É o conjunto dos pares ordenados de renda e taxa de juros que mantém o balanço de pagamentos em equilíbrio, tá? Então, aqui nesse ponto A e nesse ponto B, significa que o meu saldo do balanço de pagamentos é zero. Ou seja, se eu tiver qualquer superávit ou déficit no balanço de pagamentos, tá? Na balança comercial, ele é compensado pela entrada ou saída de capital. Tá? Então, conforme eu coloquei aqui, Y1, Y2. R1 e R2. Lembrando, gente, por que essa curva... professor, por que essa função é diferente das outras? Porque eu tenho... Nos outros eu tinha sem mobilidade de capital, não entrava capital, com perfeita mobilidade de capital, considerando que todos os países têm o mesmo nível de risco e as economias são muito pequenas, tá? E esse aqui, imperfeita mobilidade de capital, onde a gente tem assimetria de riscos ou uma economia grande em relação ao mercado internacional, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é meu nível R2, minha taxa de juros, tá? Interna. Aqui é o meu ponto C e aqui vai ser meu ponto D. Vamos botar aqui que essa daqui seja 2% e aqui seja 4%, tá? Minha taxa R2 seja 4%. Então, olha só, gente. Se eu tiver o nível de renda aqui, Y1, e uma taxa de 2%, o saldo do meu balanço de pagamentos é zero. Isso significa equilíbrio, tá? No ponto B, para que eu tenha equilíbrio, se eu tenho um nível de renda Y2, eu tenho que ter uma taxa de juros maior. Professor, por que a taxa de juros é maior em Y2 do que em Y1? Porque se eu aumentar o meu nível de renda, a gente viu que a gente aumenta as importações. E aumentando as importações, eu estou gerando um déficit na balança comercial. Como é que eu vou compensar isso? Né? Vai compensar isso o quê? Aumentando a taxa de juros e atraindo capital. Tá? Por isso que os juros têm que aumentar daqui para cá. Para equilibrar, eu tenho que aumentar a minha taxa de juros. Ok? Bom, agora vamos imaginar o seguinte. A essa nível de renda Y1 aqui, a taxa que equilibra é 2%. Então, aqui já está zero. Qualquer taxa de juros acima disso, eu já vou estar atraindo mais capital do que o déficit que eu tenho na balança comercial. Tá certo? Então, se eu tiver um juros maior, eu atraio mais capital, né? E aí eu vou ter o quê? Um superávit no balanço de pagamentos. Tá? Se aqui eu já tenho saldo zero, se eu aumentar os juros, eu vou atrair mais capital ainda. E aí eu vou passar a ter superávit. Aqui é um D, tá? Desculpa aqui. Aqui é um D. Já nesse ponto D aqui, o que vai acontecer? Para esse nível de renda, em relação a esse, eu aumentei a renda. Se eu aumento a renda, pessoal, a gente tem que lembrar que aumenta as importações. Eu aumento o consumo e aumento as importações. Aumentando as importações, eu passo a ter um déficit maior. E para compensar esse déficit, é que eu tenho que aumentar meus juros. Porém, para esse nível D aqui, ó, eu estou com a taxa de juros está muito baixa. A taxa que equilibra é 4%. Se eu estou pagando menos, eu não estou atraindo o capital necessário para equilibrar o meu balanço de pagamentos. Tá? A taxa de juros tinha que ser essa. Se ela qualquer taxa menor do que essa, significa que eu estou num déficit. Tá? Por isso que eu falei que
eu traço a minha BP. Para eu saber, suponha, para eu saber se a minha economia vai estar em déficit ou superávit, eu olho o ponto de equilíbrio da minha economia, ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui, né? Em relação a essa BP. Se ele estiver à esquerda, vai ser superávit. Se ele estiver à direita, vai ser déficit. Maxwell, entendeu? Maxwell, deu certo? Pronto. Então, vamos passar aqui por. Estava abrindo aqui. Deixa eu pegar um arquivo aqui que eu tenho uns gráficos. Gráficos, curva de Phillips, gráficos, SLMBP. Pronto. Tá, então eu tenho aqui o quê? Economia sem mobilidade de capital. Tá? Ok, então, ó, minha BP é aqui. Tá? Detalhe, ó, aqui eu estou pressupondo que eu estou no equilíbrio interno e externo, tá? Como é que a gente faz? Faz o X, né? Esse X cruzando aqui com a BP, tá, ok? Passa aqui um X, tá? E esse X, o ponto onde esse X cruza tem que ser igual ao... Tem que passar em cima da curva BP, tá? Então aqui eu tenho a situação de equilíbrio interno e externo. Nesse caso aqui, nós vimos o quê? Que a direita dessa BP é déficit e que a esquerda dela é superávit. Se o meu gráfico ISLM tiver aqui, não tiver aqui ou acabar parando aqui, eu vou ter um superávit. Se ele parar aqui, eu vou ter déficit. Tá? Só para a gente lembrar. Agora, economia. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, você abre o áudio, viu? Porque eu apresentando eu não tenho como ver, não. Então, na curva sem mobilidade de capital, reparem, ó, a BP está aqui, a BP está horizontal. Nesse caso, pessoal, como é que é o déficit, como é que é o superávit? Deixar anotado aqui, ó. Acima, nós vimos para a taxa de juros acima, isso aqui é minha taxa de juros é igual à minha taxa de juros internacional, tá? Então, qualquer taxa de juros acima da taxa de juros internacional, eu estou numa situação de superávit, e qualquer taxa de juros abaixo da taxa de juros internacional, estou numa situação de déficit. É bem fácil, é só se você for pensar, por exemplo, nesse gráfico, tá aqui, né, vertical. Se você for virar ele, né, para ele ficar horizontal, você vai ver que o mais vai ficar em cima e o menos vai ficar embaixo, tá? Imagina assim que eu acho que talvez fique mais fácil de memorizar isso. Agora, último ponto, vamos colocar aqui uma economia. Eita, mobilidade de capital. Nesse caso, a gente vai ver, tá? Economia com perfeita mobilidade, a gente vai ter dois casos, tá? Deixa eu ir para o slide, depois eu volto para esse caso aqui, tá?
Eu vou copiar só isso aqui mesmo. Copiar um aqui. Só apagar ISLM. Só para vocês. Depois a gente vai ver que existe dois subcasos para BP, tá, pessoal? Mas é importante vocês terem só isso por enquanto. Que sem mobilidade de capital, a BP vertical, vou colocar até aqui, ó, BP vertical. Com perfeita mobilidade de capital, eu tenho o quê? Uma BP horizontal. Com imperfeita mobilidade de capital, tá? Tem o quê? Um ABP positivamente inclinada. Dizer que ela é positivamente inclinada é dizer que ela é assim, tá? Quando eu aumento o X, eu aumento o Y. E quando eu diminuo o X, eu diminuo o Y. Esse dizer que ela é positivamente inclinada. É dizer que X e Y têm relações diretas, tá? São diretamente proporcionais, ok? Então, é essa a ideia de um ABP positivamente inclinada. Tá? Bom, pessoal, agora eu coloquei aqui um slide que eu chamo de regras do jogo. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você... agora nós vamos entrar na fase que nós vamos... Agora que nós vamos entrar em SLMBP mesmo. Nós vamos começar a analisar o efeito de políticas econômicas nos diferentes contextos, na curva, numa economia sem mobilidade de capital, com perfeita mobilidade ou imperfeita mobilidade. Tá? A gente vai ver o que acontece com a política fiscal, o que acontece com a política monetária, né? O que acontece com a política cambial. Tá? Então, a gente vai ver essa análise agora. Tá? Agora, é importante que, e essas análises elas vão acabar derivando um conjunto de gráficos. Tá? Então, não adianta vocês decorarem gráficos. Eu mesmo costumo dizer, isso já tem gravado, eu não decoro gráfico. Se você me perguntar assim, professor, assim, assim, assado, como é que é o gráfico? Desenha rápido. Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não decoro o gráfico. O que eu vou fazer é, a partir do caso que você me dá, eu vou raciocinar para, passo a passo, chegar a qual é o gráfico que você está. Qual é o gráfico, qual é a situação que a gente vai qual é a situação de partida e qual é a situação de chegada. Tá? Então, é importante isso. Eu vou ensinar vocês, né, não a memorizar gráfico, porque é impossível. São mais de 26 casos, parece. Uns alunos andaram contando uma vez, parece que é 26, 28, uma coisa assim. Tá? Então, não adianta você querer decorar gráficos, decorar cada caso, cada passo. O que é importante e é possível, né, é que a gente aprenda algumas regras básicas, algumas formas de raciocínio, tá? Algumas regrinhas básicas, e a partir dessas regras, que são poucas, fáceis de memorizar, você consegue dizer o que está acontecendo com a economia em qualquer contexto em relação ao equilíbrio interno e equilíbrio externo. Tá? Então, a primeira regra que eu vou falar, primeira regra, né? Se eu falo para você, assim, uma questão de prova, discuta os efeitos, se a gente tivesse uma prova, se a nossa prova fosse presencial, né? Discuta os efeitos de uma política monetária expansionista em uma economia com perfeita mobilidade de capital. Tá? Então, a primeira regra que você vai fazer quando você tiver, seja no provão, no ENAD, né? Antigo provão,
seja num concurso público, a primeira regra que você vai ter que fazer é qual é o caso da BP. Ou seja, eu estou com uma economia sem mobilidade de capital, eu sei que a BP é vertical. Se eu estou com uma economia com perfeita mobilidade de capital, eu sei que a BP é horizontal. Se eu estou com uma economia com imperfeita mobilidade de capital, eu sei que ela é positivamente inclinada. Então, para começo de conversa, a primeira coisa que você tem que fazer é definir e já desenhar o gráfico, tá, da curva BP. Alguém, alguma dúvida? Anderson, por favor, repete que eu não consegui escutar, teve muito barulho aqui. Tá. Então, assim, essas regras do jogo, tá, são formas da gente resolver as questões que envolvem o modelo SLMBP. O que é o modelo SLMBP? Quando a gente está analisando efeitos de políticas econômicas em uma economia aberta. Então, como a gente não vai decorar, são inúmeros casos. Ó, eu tenho 3 tipos de economia. Tá? Cada uma dessas eu tenho regime de câmbio fixo, câmbio flutuante, eu já desdobro. Eu tenho as políticas fiscais monetárias, as políticas podem ser contracionistas e expansionistas, e para cada caso desse, tá, eu vou ter inúmeros gráficos. Tá? Então, a ideia é, a gente não decora gráfico. Quem decora gráfico não consegue fazer a análise e não consegue resolver nenhuma questão. Tá? Então, qual é a solução? É isso que eu vou passar para vocês. Passos, eu vou assim, ensinar vocês como que vocês vão pensar, como que vocês vão organizar o problema, para que vocês possam analisar o problema e chegar na solução. A ideia é essa. Então, por isso que eu boto aqui regras do jogo. Tá? Quando você tiver numa pergunta, tá certo? Né? Aí vocês vão seguir esses 4 passos que eu vou dizer. Está aqui no slide. Antigamente eu botava esses passos no quadro, né? O pessoal copiava. Hoje em dia eu já até botei logo nos slides. Primeira coisa que vai acontecer, quando tiver uma questão, alguma questão que analisa isso, algum questionamento, eu tenho que perguntar qual é o formato da BP. Se você está analisando a questão de economia brasileira, o caso é imperfeita mobilidade de capital, e pronto. Tá? Que é o caso da vida real. É isso aqui, ó, o terceiro. Mas, se você estiver respondendo alguma questão de livro, ou se você estiver respondendo alguma questão de concurso, que cai bastante. Tá? Se você for botar na internet aí questões, exercícios de curva e SLMBP, vai ter um monte de questão. Tá certo? Então, para você, nesse sentido, o que você vai fazer? Você tem que definir, primeiramente, qual é o formato da BP, gente. Você tem que definir se ela é vertical, se ela é horizontal, ou se ela é positivamente inclinada. Porque se você não definir isso, quando você for analisar as políticas fiscais e monetárias, se você errar nisso, tá, o resultado é totalmente diferente. Vocês vão fazer prova online, né? Vocês vão ter a molezinha. Esse semestre vocês ainda são beneficiados, não sei se o próximo turno vai ter essa moleza, né, de fazer provas consultadas. Tá? Mas o pessoal, há 2 semestres atrás, tinha que resolver questões no braço e sem consulta. Né? Então, eles tinham que saber isso de cabeça. Né? Não era brincadeira, não. Agora, se você aprende a fazer esses passos, você resolve moleza a moleza. Tá? Então, é só memorizar esses passos. Então, primeira regra, qual o formato da curva BP? Tá? Então, se ela for sem mobilidade de capital, ela vai ser vertical. Se ela tiver perfeita mobilidade de capital, ela vai ser horizontal. E se ela tiver imperfeita mobilidade, ela vai ser positivamente inclinada. Segundo fator, qual a política econômica? Né? A política econômica é fiscal, a política econômica é monetária. Se eu for fazer uma política fiscal, eu sei que eu mexo com a IS, pessoal. Se eu for fazer uma política monetária, eu vou mexer inicialmente, eu vou mexer com a LM. Tá? Então você tem que anotar isso. Qual a política econômica? É o segundo passo. E dentro dessa questão, ela é expansionista, tá? Ó, políticas expansionistas, se eu estou aumentando o gasto público, eu desloco a IS ou a LM para a direita. Então, olha, política expansionista, eu desloco, seja a IS ou a LM, depende do que eu estou mexendo, para a direita. Se for contracionista, o objetivo é reduzir a renda, eu desloco a IS ou a LM para a esquerda.
Vamos agora aqui. Essa parte é muito importante, tem que estar no sangue de vocês, tá? Eu até tirei o slide que é para vocês não terem pesca, tá certo? Então vamos lá. Pode vir pedindo para política fiscal e monetária. Pode, as duas, né? Mas Aham. geralmente é mais comum que se peça uma ou outra, porque os efeitos entre elas podem ser até conflitantes, entendeu? Mas pode, em tese poderia. Eu não costumo colocar. E também não vi nenhuma questão de concurso que coloque, tá? Ou seja, é possível? É provável? Não. Entendeu? Fazer as duas ao mesmo tempo. O que pode acontecer é que, aí a gente vai ver nos gráficos, é que uma política fiscal, ela pode acabar tendo o efeito de expansão monetária ou contração monetária. Certo? Ou seja, ela pode afetar a ELM de forma derivada. Ela começa com a política fiscal, mas acaba tendo efeito na política monetária. A gente vai ver quais são esses casos. Tá? A IS se desloca e depois, num segundo momento, ela provoca um deslocamento da LM, sem que o governo tenha feito política monetária. É só uma derivação normal do modelo. Tá? A gente vai ver isso. Mas assim, vamos lá devagar. O primeiro passo é definir qual é o caso da BP. Tá? Importante. Se ela for sem mobilidade de capital, ela é vertical. Se ela for com perfeita mobilidade, ela é horizontal. E se ela for com imperfeita mobilidade, ela é aquela ladeira subindo, igual a ladeira do Joquinha aqui no Crato. Tá? Segunda questão, qual é a política econômica? Se ela for política fiscal, Jennifer, ela mexe com quem? Com a IS ou com a LM? Com a IS. Com a IS. E se ela for política monetária, Marcos Vinícius, mexe com quem? Com a IS ou com a LM? Ficou fácil, ficou mais fácil para ele. LM. LM, por exclusão, né? mas agora eu vou pegar. Se ela for expansionista, a IS ou a LM desloca para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita. Então, se ela for, pessoal, se ela for expansionista, políticas expansionistas, ou seja, se eu estiver aumentando o gasto público, ou se eu estiver aumentando a oferta monetária, a LM ou a IS, conforme o caso, desloca para a direita. Se a política for contracionista, ou seja, na verdade, eu desejo reduzir o PIB, a IS ou a LM vai se deslocar para a esquerda. Tá? Então, ó, expansionista desloca IS ou LM, conforme for o caso, para a direita, e contracionista desloca IS ou LM para a esquerda. Importante vocês terem isso, tá? Vamos lá, continuando. Bom, quando a gente deslocar IS-LM, a gente vai ver hoje ainda um exemplo aqui, a gente vai ter uma situação externa, que a ideia é que eu vou partir de um equilíbrio no balanço de pagamentos, vou causar uma política econômica. Então, inicialmente, essa política econômica ela vai causar um desequilíbrio. Tá? Sempre vai ser assim, eu parto do equilíbrio, eu aplico uma política econômica fiscal ou monetária, contracionista ou expansionista, ela causa um desequilíbrio, que esse desequilíbrio é momentâneo. Tá? Depois ele vai retornar a um outro equilíbrio. Mas, nesse primeiro momento, qual a situação externa? É a terceira pergunta. Se eu tenho déficit ou superávit? Eu costumava dizer, quando eu dava as aulas presenciais, a gente for fazer o gráfico aqui, né? Você vai me dizendo, se você fizer tudo isso direitinho até aqui, você já teria ganho metade da questão. Tá? Que aqui você já responderia metade da questão. A outra parte, a continuação da novela, seria a quarta. Então, assim, na terceira questão é dizer se eu tenho um déficit ou um superávit no balanço de pagamentos. Aí na quarta é definir qual é o regime. Eu estou no regime de câmbio fixo ou regime de câmbio flutuante. Isso é importante, gente. Isso é importante. É agora que vem toda a questão. Se eu tiver no câmbio fixo, tá? Quando eu tenho um déficit no balanço de pagamentos, o que significa o déficit? Significa o quê? Uma saída de dólares, tá?
déficit no balanço de pagamento significa o quê? Que a demanda por dólar é maior do que a oferta. O que o Banco Central, nesse caso, ele tem que fazer? Bom, se está havendo saída de dólar, o Banco Central tem que vender. O compromisso de câmbio fixo é o Banco Central comprar e vender qualquer quantidade de moeda estrangeira a um preço fixo. Então, o Banco Central ele tem que atender essa demanda. Então, o que ele vai fazer? Ele vende dólares e compra reais. A gente usa esse termo, é estranho, né? Ele vende dólares e compra reais. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está entregando dólares para os agentes econômicos e, obviamente, ele não está dando um dólar. Ele está trocando o dólar, tá? Então ele entrega o dólar e fica com real. É por isso que a gente diz, quando a gente diz vende dólar, porque ele entrega dólar para a pessoa e compra real. Então ele pega reais dos agentes econômicos. Só que aí que está. Quando ele pega reais dos agentes econômicos, esse dinheiro entra no Banco Central. O Banco Central ele é autoridade monetária, ele não é banco comercial. Quando esse dinheiro entra no Banco Central, é como se ele estivesse saindo de circulação. Ou seja, ele reduz base monetária e desloca a LM para a esquerda. Porque se eu estou diminuindo base monetária, eu desloco a LM para a esquerda. Agora, se eu tenho um superávit no balanço de pagamentos, ou seja, eu tenho mais entrada do que saída, superávit é isso, né? A oferta de dólares é maior do que a demanda. Tá? Eu tenho mais dólar entrando do que saindo. Então, o que o Banco Central tem que fazer? Então, esse dólar que está entrando, ele está querendo trocar por reais. Então, os agentes econômicos estão querendo o quê? Eles têm muito dólar entrando, estão querendo trocar por reais. O que o Banco Central faz? Ele compra esses dólares, ele pega esses dólares e entrega reais, vende reais. Com isso, o que ele faz? Ele aumenta a base monetária, porque quando ele está entregando reais, costumo dizer que o Banco Central é um buraco negro, né? Quando entra real ali, esse real sai de circulação. E quando ele entrega reais para esses agentes econômicos, é como se ele estivesse emitindo moeda, é como se ele estivesse aumentando a base monetária, ou seja, tem dinheiro voltando a circular. Tá? Então, aumenta a base monetária, e nesse caso, se aumenta a base monetária, desloca a LM para a direita. Tá? Então, por isso que é importante você saber se o câmbio é fixo ou flutuante, porque os efeitos são diferentes. Tá? Ah, professor, se o câmbio não for fixo, se o câmbio for flutuante, aí, câmbio flutuante, o Banco Central não atua, ele não intervém. Então, se eu tiver um déficit no balanço de pagamentos, olha só, significa que eu tenho uma demanda por dólar maior que a oferta, então isso vai fazer uma depreciação cambial, tá? E tem um caso, a depreciação cambial vai aumentar as exportações, vai reduzir a importação. Com isso, quando ela aumenta a exportação, a gente já viu que isso desloca a IS para a direita. Olha só, então, ainda que eu tenha começado com a política monetária que causou um superávit, um déficit, perdão, eu vou acabar deslocando a IS para a direita. Tá? E se eu tiver um superávit? Superávit é mais dólar entrando do que saindo, ou seja, eu tenho uma oferta de dólares maior do que a demanda. Então, o preço do dólar cai, ou seja, eu tenho uma apreciação cambial. A gente já viu que, quando ocorre uma apreciação, eu reduzo as exportações e aumento a exportação. Ou seja, eu estou reduzindo demanda agregada. Com isso, a IS desloca para a esquerda. Tá? Outra observação importante aqui, no câmbio flutuante. Nos casos da BP vertical, que é sem mobilidade de capital, ou positivamente inclinada, a depreciação ou apreciação, a depreciação desloca a BP para a direita e a apreciação desloca a BP para a esquerda. Ou seja, a gente vai ver esses casos. Então, quando eu estou com câmbio flutuante, eu ainda, além de movimentar a IS, eu ainda desloco a BP, tá? Só que eu desloco ela apenas o quê? Apenas no primeiro caso, que é sem mobilidade, e no último. No segundo caso, eu não desloco a BP. Com a depreciação e a apreciação, ela só não vai deslocar a BP no caso 2, tá? Que é o caso em que a BP é horizontal. Tá? Então, vamos ver agora um exemplo. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. O professor poderia falar sobre câmbio flutuante de novo? Então, vamos lá. Câmbio flutuante. Voltando. Ó, câmbio flutuante. Se eu tiver um déficit no BTP, pensa o que é déficit. Significa que saiu mais dólar do que entrou, né? Então, a demanda por dólares, quando sai dólar, significa que a demanda está alta, ou seja, tem agentes econômicos querendo trocar reais por dólar, tá? Então, então, muita gente querendo comprar dólar, o preço do dólar aumenta, que é o que a gente chama de depreciação cambial. E a gente já viu que isso, o quê?
quando ocorre a depreciação cambial, isso aumenta as exportações e reduz as importações. E também que esse aumento das exportações e redução das importações, isso aqui aumenta a demanda agregada, por isso que desloca a IS para a direita. Já o caso contrário, né, aplicando a propriedade dos contrários do professor Anderson, quando eu tenho um superávit, significa o quê? Já é o caso contrário, eu tenho mais entrada de dólar do que saída. Tá? Então, tem uma oferta muito grande de dólares nessa economia, então o preço do dólar cai. Né? Isso é uma apreciação cambial. Essa apreciação cambial, ou seja, o dólar caindo, ele desestimula as exportações, porque o exportador vai receber menos reais por dólar, significando que ele, para poder cobrir os custos de produção e ter lucro, ele vai ter que aumentar o preço do dólar. Perdão, vai ter que aumentar o preço do produto em dólar, né? E isso ele vai vender menos. E com os produtos mais baratos, os produtos importados mais baratos, né? Se o dólar está mais barato, o produto importado fica mais barato, então eu importo mais, eu aumento a importação. Esses dois fatores aqui, eles se somam e reduzem a demanda agregada, tá? Porque eu estou vendendo menos para o exterior e, ao mesmo tempo, eu estou importando mais, ou seja, eu estou deixando de consumir o produto nacional. E isso desloca a IS para a esquerda. Tá? E outro fator é que o campo flutuante também vai deslocar a BP. A gente vai ver por quê. É mais fácil a gente ver num exemplo. Tá? Quando é que isso aqui vai ocorrer? Tá? Então, vai deslocar a BP para a direita, no caso de uma depreciação, ou para a esquerda, no caso de uma apreciação. Tá? A gente vai ver um exemplo. A gente vai ver bastante exemplos. Tá? Vocês vão encher o saco de vocês de tantos gráficos. A gente vai bater nisso, né, várias vezes, né, mais de 20 vezes, aí vocês vão começar a entender. Tá? Então, vamos lá. Suponha que eu tenho uma economia sem mobilidade de capital, eu tenho um regime de câmbio fixo e eu quero saber o efeito da política monetária expansionista. Suponha uma seguinte questão de prova. Discuta os efeitos de uma política monetária expansionista em uma economia sem mobilidade de capital e sob regime de câmbio fixo. Tá? Então, vamos pegar agora Vamos fazer isso passo a passo aqui. Tá? Que eu vou até apagar aqui. Tá? Vamos aqui. Vamos analisar aqui. Tá? Vamos colocar aqui. Em vez de abertura do capital. Tá? Então, vou pegar o nosso primeiro caso. Tá? Estou com uma economia sem mobilidade de capital. Tenho uma política. Aqui era a política. Qual era a política monetária? A política monetária expansionista. E tenho regime de câmbio fixo. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira questão. Olha aqui. Voltando à primeira questão. Qual é o formato da curva BP? Economia sem mobilidade de capital. O que eu vou fazer, pessoal? Vou perguntar qual é o formato da BP. Se ela é sem mobilidade de capital, já anota aqui, ó, que a BP é vertical. Ok? Uma política monetária. A segunda questão é qual a política econômica? Bom, a política monetária. Se é monetária, eu anoto. Bom, ela está mexendo com a LM. Se ela é expansionista, tá? Expansionista, eu sei o quê? Que a LM vai para a direita. E eu tenho regime de câmbio fixo. Regime de câmbio fixo significa o quê? Que Banco Central ele atua no câmbio. Eu tenho a atuação do Banco Central. Tá? Então, o Banco Central entra na jogada. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó.
Primeira coisa, tá? O que a gente faz? Primeiro passo. Copiar aqui, para você. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o quê? Deixa eu só tirar esses marcadores. A primeira coisa que a gente fazer é o formato da BP. Então, a primeira coisa que você vai fazer no gráfico, e já está pronto aqui, mas a primeira coisa que você faz, a BP é a economia sem mobilidade de capital, então, pum, já faz logo, pega a sua régua, né, daquela escolar e faz uma BP aqui horizontal, perdão, vertical. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer um X aqui. Faz um X aqui, cruzando ela. Tá? A curva que desce é a IS e a que sobe é a LM. Tá? Então, aqui é o gráfico. Ah, professor, se eu acertar esse gráfico, eu ganho alguma coisa? Nada. Ganha PISA. Né? Não ganha nada se acertar o gráfico. Isso aí é o mínimo. Tá? Agora que a gente vai começar a análise. Tá? Então, olha só, ele quer economia sem mobilidade de capital, já botei o gráfico aqui. Agora eu quero o quê? Uma política monetária expansionista. Então, o que acontece, pessoal? Vamos analisar. Ó. Política monetária expansionista, eu aumento o quê? A oferta monetária. Tá ok? Aumentando a oferta monetária, nós vimos o quê? Que isso desloca a LM para a direita. Tá? E vamos ver o que vai acontecer. O que eu faço agora, professor? Você vai deslocar LM, meu querido. Você vai fazer o quê? Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou copiar aqui. Deslocar minha LM para a direita. Ok? Vou colocar ela aqui em vermelho. Vou botar mais espessa. Tá? Então tá aqui. Né? Ou seja, aqui vai estar a minha LM, que aqui eu vou chamar aqui de LM1, tá? Vamos dar nome aqui a esses pontos. Aqui eu vou chamar de taxa R1, aqui eu vou chamar de ponto 1, tá? Aqui eu vou chamar de Y1, ok? Aqui eu vou ter aqui a minha LM2, tá? Eu desloquei a LM para cá, ok? Aqui eu vou ter o quê? Meu ponto 2. E aqui eu vou ter esse ponto 2, eu vou ter uma taxa de juros, tá? R2, vai de conta que aqui estava alinhado, tá? Problema do desenhista. E aqui vai ser, eu vou ter o nível de renda Y2, tá? Vamos analisar então o que está acontecendo num primeiro momento, tá? Então, olha, eu aumentei o meu nível de renda e aumentei a minha taxa de juros. Tá? Só que nessa economia, ela é sem mobilidade de capital. Então, eu não vou olhar, gente, para o aumento da taxa de juros, porque isso não vai contribuir para o déficit nem para superávit, tá? Que não tem. Isso aqui não influencia na situação externa. Então, só olhe em relação ao aumento da renda. Se aumentar a renda, a gente sabe o quê? Que aumenta as importações. Professor, Oi. professor, Oi? na taxa de juros, ela não vai diminuir a taxa de juros? Sim. Perdão. Barbeiragem minha. Valeu. Eu botei ali aumenta, mas a bicha diminui. Perdão. Aí tem que estar concentrado. Vamos lá. Então a taxa de juros diminui, né? Não influencia. Então a taxa de juros, né, aqui no nosso modelo, ela não vai influenciar, tá? Só que, olha só, aqui eu estava no ponto de equilíbrio, né? Então meu saldo do balanço de pagamentos é zero. Quando eu aumentei as importações para esse nível aqui, o que aconteceu? Eu aumentei o nível de renda, aumentei as minhas importações, eu passei o quê? A ter um déficit no BP. Ah, professor, como é que eu sei? Olha, déficit no BP. Como é que eu sei que isso é um déficit? Olha, o ponto 2
ele está à direita da BP. Então, eu fico sabendo que isso aqui é um déficit, porque se aqui eu estava com o BP equilibrado, de repente aumentou só as importações, eu sei que vai dar um déficit, mas também a forma, vamos dizer assim, visual, é o seguinte, aqui está a minha BP, ó. Qualquer ponto para cá, à direita dela, esse ponto 2 está à direita da BP. Então, ele é um ponto de déficit, ok? Então, um déficit no BP. Bom, então nós chegamos o quê? Vimos a política econômica e chegamos no ponto 3. Oi? Anderson, só para o gráfico, por favor. Se por acaso esse ponto 2 ele tivesse vindo para cá, para a direita, do jeito que veio, mas ele tivesse permanecido em cima da curva BP. Aí seria ele seria em equilíbrio. Mas ele não vai permanecer aqui na curva porque a IS passa por aqui, ó, tá vendo? Sim. Tá vendo? Então ele vai... O ponto de equilíbrio interno, quando eu desloco a LM, ele caminha sobre a IS, entendeu? Então ele sai daqui e vem para cá. Entendeu? Sim, mas existe a possibilidade dos dois se moverem, né? Da LM e da IS se moverem, né? Sim, sim. Eu poderia fazer uma política contracionista IS, que aí eu deslocasse ela para baixo e fizesse ele vir para cá, por exemplo. Tá? Certo. Eu teria que fazer uma combinação das duas políticas. Eu poderia fazer isso. Tá? Certo. Mas o modelo vai se equilibrar, a gente vai ver como o modelo acaba se equilibrando nesse caso. Tá? Certo, obrigado. Vamos lá. Bom, então, gente, então nós analisamos a questão 1, é definir o BP, 2 é definir que a política monetária ela se desloca para a direita, nós fizemos isso. Aí a gente vê o que acontece. E chegamos na terceira parte, que é o quê? Definimos que a situação que após os ajustamentos, né, iniciais, a situação aqui inicial não é a situação final, acaba desembocando num déficit no balanço de pagamentos. A quarta pergunta é qual é o regime cambial, tá? Então a gente sabe que a gente tem o quê? Câmbio fixo. Tá? Câmbio fixo. E eu já dei essas regras para vocês, ó. No câmbio fixo, o que a gente sabe? Tá? Se eu tenho um déficit, no balanço de pagamentos, tá? Isso aqui faz o quê? O Banco Central, ele, déficit no balanço de pagamentos, significa o quê? Que tem mais dólar saindo do que entrando. Então, os agentes econômicos estão querendo comprar dólar, eles estão querendo sair do país, né? Está saindo dólares do país. E qual é o compromisso do Banco Central? Comprar e vender qualquer quantidade de moeda estrangeira que o público deseja. Então, o Banco Central, pelo próprio compromisso de câmbio fixo, o que ele tem que fazer? Se as pessoas querem dólar, ele tem que atender essa demanda. Então, ele vende dólares. E o que acontece? Isso reduz as reservas internacionais. Tá? E ele compra reais. Então, ele está entregando dólares para as pessoas e está ficando com real. Quando ele compra reais, aquilo que eu já expliquei, né? Esses reais entrando no Banco Central é como se fosse um buraco negro, ele sai de circulação. Tá? Então, ele reduz a base monetária. E aí está o problema, ele reduz a base monetária e a LM vai para a esquerda. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, a LM, na verdade, ela vem para cá e depois ela volta. Ó. E até quando que eu vou reduzir a base monetária? Enquanto tiver déficit. Enquanto eu tiver déficit, isso aqui está acontecendo e o Banco Central está tendo que vender dólares e comprar reais. Então, ou seja, o que eu posso dizer, pessoal? Meu nível de renda ele vem para cá apenas momentaneamente, depois ele retorna. Tá? Aí eu faço a pergunta, essa política econômica, ela é eficaz? Ou seja, quando eu falo se ela é eficaz, ela alterou o nível de renda de forma estável no longo prazo, vamos dizer assim? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, porque de certa forma ela retornou ao equilíbrio novamente.
Não é Se ela eficaz. voltou, não, né? Porque, assim, ela aumentou... Qual é o objetivo da política econômica, né? Quando a gente fala se ela é eficaz, é no sentido se ela alterou o nível de renda. Porque uma política expansionista quer aumentar o nível de renda, uma contracionista quer diminuir. Então, se eu digo que esse aumento foi apenas no curto prazo, mas que depois o mercado se equilibra pela própria atuação, ó, tudo isso aqui é derivado, isso aqui nada é intencional, o Banco Central tem que fazer isso aqui mesmo, o seu regime de câmbio fixo. Tá? Então, a política ela vai ser o quê? Ele vem para o nível Y2 apenas momentaneamente, no longo prazo ela retorna. Então, a gente considera que essa política econômica ela não é eficaz. Por quê? Porque o nível de renda não vai se alterar no longo prazo. Tá? Então, eu posso... Então, no caso, porque ela retornou, então não é eficaz. Não é é isso? eficaz, exatamente. Tá? Tá certo. Então, é por isso, porque ela não retornou, vou deixar essa observação. Tá? Até aqui. Tá? Então, observação. Tá? Então, a política econômica não é eficaz. Né? Porque o nível de renda não teve um aumento. Vamos colocar aqui no longo prazo. Ok? Ou seja, a mesma coisa de dizer que ele não teve um aumento estável. O aumento foi apenas no curto prazo. Aumentou no curto prazo, mas no longo prazo acabou retornando ao nível inicial. Tá? Então, quando isso acontecer, a política econômica ela não é considerada eficaz. Ela não é considerada eficaz. Ok? No Então, caso, vamos analisar. no caso, ficou como déficit porque aumentou a renda na economia, aumentou as importações, foi? Isso. O déficit foi porque você aumentou o nível de renda, porque aqui as exportações estão no mesmo nível, viu, gente? Porque as exportações não dependem da nossa renda interna, não dependem do nosso PIB. Elas dependem da renda externa, tá? E da taxa de câmbio. A gente está supondo aqui que o câmbio, pessoal, está estável, tá? A gente está supondo que está, pelo menos na condição inicial, né, não está havendo alteração de câmbio, mesmo porque aqui é câmbio fixo, tá? Então, olha só. Então, a gente aumenta aqui o nível de renda, aumenta as importações. Ah, professor, e a taxa de juros? Eu estou numa economia sem mobilidade de capital. Então, essa taxa de juros, essa redução de juros, não vai ter nenhum efeito sobre o fluxo de capital na economia. Entendeu? Aqui os dólares que estão saindo só por causa das importações. Não é porque o investidor internacional está saindo do país, não. Porque não tem investidor internacional nesse país. Tá? Ninguém entra para investir nesse país, nem ninguém tira dinheiro desse país para investir em outro. Tá? É uma economia sem mobilidade de capital. Tá? Então, o que está havendo aqui de saída é causado apenas para importação, sem mobilidade de capital financeiro. Mas se você tiver importação e exportação, sim, vai ter dólares entrando ou saindo dessa economia, mas em virtude apenas da balança comercial, não em virtude da conta movimento de capitais, ou seja, não tem entrada de empréstimos, não tem entrada de investimento direto estrangeiro, nem entrada e nem saída. Tá? Não tem investidor internacional podendo aplicar nesse país. Tá ok? Então vamos lá, vamos para... Vimos o primeiro, né? O segundo caso. Tá? Vamos analisar aqui. Vamos... Analisando aqui o primeiro caso, ó. Então esse aqui é o gráfico que nós fizemos, tá? Economia sem mobilidade de capital, câmbio fixo e política monetária expansionista. Agora nós vamos ver, né, algumas conclusões. As alterações do nível de renda são temporárias, a política monetária é ineficaz em relação a alterar o nível de renda, e nesse processo, aí você pode perguntar, professor, mas as coisas voltaram tudo ao que era antes? Não, né? Não voltaram ao que era antes. Por quê? Porque nesse processo o Banco Central perdeu reservas, ele teve que vender dólares, né?
Então, nesse processo, ele sai desse processo com menos dólares do que a situação inicial. Então, ele perdeu divisas. Tá? Então, na verdade, a gente está numa situação... Estamos numa situação pior do que antes. Tá? Agora, vamos analisar o seguinte. Vamos pegar a mesma economia sem mobilidade de capital, o mesmo regime de câmbio fixo, e agora vamos analisar os efeitos de uma economia, efeito de uma política fiscal expansionista. Tá? O que é uma política fiscal expansionista? É quando eu aumento os gastos públicos, o governo passa a gastar mais, ou o governo reduz tributos, porque quando eu reduzo tributos, significa que as pessoas vão ter mais dinheiro, e aí, tendo mais renda, vão poder consumir mais. Tá? Então, vamos analisar aqui essa situação. Então, eu vou ter uma economia de mobilidade de capital com... vou analisar uma política fiscal expansionista. Lembrando, a política fiscal expansionista, ela deseja o quê? Aumento do gasto público e aumento ou reduz a tributação com o objetivo de aumentar o nível de renda. Eu quero aumentar o PIB, eu quero fazer a minha economia crescer, quero estimular o PIB da economia. Política fiscal expansionista e câmbio fixo. Tá? Depois a gente vai passar para tudo isso que a gente viu para câmbio flutuante, tá, gente? Vamos analisar aqui. E aí vamos copiar a mesma coisa dos nossos gráficos aqui, ó. Peguei esse primeiro. Agora, Ctrl V. Deixa eu só... Política fiscal expansionista e câmbio fixo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta, economia sem mobilidade de capital. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Né? Qual é a primeira pergunta? Qual é o formato da BP? Ó, BP vertical. Política fiscal, ela mexe com a IS. Se é expansionista, significa o quê? Que a IS vai para a direita. E se o câmbio é fixo, ou seja, você lembra, a palavra-chave para você lembrar, tem a atuação do Banco Central. O Banco Central está na jogada. Tá? Então, vamos lá. Então, suponha a questão, uma questão de prova. Discuta os efeitos de uma política fiscal expansionista em uma economia sem mobilidade de capital e sob câmbio fixo. Tá? Vamos lá, pessoal. Como é que a gente começa aqui? Ó, então, vamos começar, né? Política fiscal expansionista. O começo da conversa, como é que a gente começa? Aumenta gasto público ou, pode ser as duas coisas, né? Ou reduz tributação, é a minha política expansionista. O que isso faz? Desloca, né, a IS para que lado, pessoal, essa política expansionista? Direita. Desloca a IS para a direita, né? Aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Bom, então vamos aqui deslocar IS, tá? Então, vamos pegar aqui, vai deslocar aqui a minha IS. Na prova eu colocaria só que desloca para a direita, né? No caso. Na prova vocês vão ter que dissertar isso. Olha, você começaria assim, ó, um aumento do gasto público ou redução de tributação que configuram uma política fiscal expansionista tem o efeito de aumentar a demanda agregada e desloca a IS para a direita, causando... Aí a gente vai ver o que é causa. Ó, aumenta o nível de renda e aumenta a taxa de juros. Tá? Aqui deixa eu só voltar aqui a cor do desenho. Tá?
Então a gente vai ver o que está acontecendo. Ó, eu tinha aqui o meu ponto, vamos só anotar os pontos aqui, igual a gente fez no outro, tá? Aqui é o meu ponto 1, aqui é a minha taxa de juros, aqui é meu nível de renda, aqui MS1, aqui MS2, tá? Esse aqui é o meu ponto 2 agora. Ó, o que aconteceu, pessoal? Vamos analisar, né? Ó. Tá? Então, eu aumentei a minha taxa de juros e aumentei meu nível de renda. Tá? Então, houve um aumento de renda e aumentou a taxa de juros. Tá? Que eu ignoro nesse modelo aqui, eu não vou olhar para ela. Aumentou o nível de renda, aumentou as minhas importações, ó, ponto 2, tá? E aí, ó, aumentou minhas importações, eu tenho o quê? Um déficit do BP, tá? Ah, olha só, porque como é que eu sei que é um déficit? Né? Vejam aí o ponto 2. Tá? Ponto 2, ele está o quê? Ele está à direita. Se está à direita é déficit. Se tivesse à esquerda, seria superávit. Tá? Então vai ser um déficit. Ok? Então vamos analisar, né, o que está acontecendo. Bom, então, ó, fizemos a primeira pergunta. Qual é o formato da BP? Eu já coloquei aqui, ela é vertical, ó, desenhei. Qual a política econômica? Vimos que é uma política fiscal expansionista, então eu vou deslocar IS para a direita e ver o que acontece, eu fiz isso. Cheguei na terceira questão. Qual a situação externa? Déficit ou superávit? Vi que é um déficit. E agora, a última questão para eu fechar, eu vou ver o quê? Qual é o regime de câmbio, né? Eu tenho, meu regime é o quê? É câmbio fixo. Tá ok? Então, no regime de câmbio fixo, o que eu tenho? Eu tenho aqui um déficit no BP, ele faz o quê? Ele faz o Na Banco prova vai estar Central. especificando, né? O tipo de câmbio, o regime. Tem que estar. Se nos especificar, aí fica mais difícil, entendeu? Tá? Mas tem que. E tanto prova de concurso também, né? Eles costumam identificar, entendeu? Se ele não identificar, na verdade, ele vai apenas, se a gente disser o de regime cambial, ele vai perguntar qual é o efeito inicial de curto prazo. Né? Porque aqui esse efeito de déficit, ele independe se o câmbio é fixo ou flutuante. O câmbio fixo ou flutuante vai fazer o que vai dizer o que vai acontecer com a economia daqui para frente. Mas esse primeiro efeito da política, ele independe do câmbio, entendeu? Então se dá para você saber o que acontece até essa primeira parte. Se não dissesse se o câmbio é fixo ou flutuante, não dá para saber porque os resultados são totalmente diferentes, entendeu? Então o Banco Central, o que ele vai fazer? Né? Se é déficit, a gente viu o quê? Que ele vende dólares e compra reais. Se ele vende dólares, ele reduz reservas. Tá? Se ele compra reais, reduz base monetária. Tá? Então, se ele reduz base monetária, ele desloca quem, pessoal? Ele desloca IS ou LM? LM. Desloca LM, pessoal. Então, ó, ele vai deslocar LM. O que vai acontecer? LM vai se deslocar, tá? Então, e até onde, professor, LM vai? A LM, pessoal, ela vai se deslocar até atingir, até acabar com o déficit. Enquanto tiver déficit, o Banco Central vai ter que estar fazendo esse movimento. Vender dólares e comprar reais. Ou seja, enquanto tiver déficit, o Banco Central vai estar reduzindo a base monetária. Essa redução só vai acabar, ok? Quando acabar o déficit, ou seja, quando eu chegar no equilíbrio interno e externo. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Na prova teria que fazer a representação gráfica também? Sim, senhor. Uma prova. Aí, no caso, prova. no caso tipo, Diz. se quando ela vai para se desloca, mas volta no final para o mesmo local que estava antes. Precisa, sei lá, como é que vai especificar isso? Não, vai estar aqui, ó. A gente está botando ponto 3 aqui, ó. Ela vai voltar.
Nessa daqui, na outra, a gente viu que é só você fazer a setinha que ela tá voltando, entendeu? Beleza. Tá aqui, ó. Aqui a gente desenhou aqui, ó. E essa setinha tem nos livros. Ó. Geralmente os livros fazem até ela dá uma volta, assim, como se ela fizesse uma conversão, entendeu? À esquerda. Ela faz um retorno, né? Aqui, ó, eu desloco a IS, e isso aqui foi o efeito causado pela política econômica. Esse daqui já foi um efeito derivado no segundo momento. Então, a minha economia vem daqui para cá, ó, ela caminha daqui para cá, depois ela vai vir daqui para cá, porque à medida que eu reduzo base monetária, eu também aumenta ainda mais os juros. Por que o nível de renda diminui? Porque se eu estou reduzindo base monetária e aumentando os juros, eu estou reduzindo o investimento. Tá? R3. Tá certo? Então, o que eu vou ter aqui? Né? Eu tenho que a política econômica vai ser eficaz ou não, pessoal? Oi, diga. Eu não consegui entender essa última parte, ficou confuso para mim. Pronto, vamos voltar aqui. Ó. Chegamos até aqui no déficit. Você chegou até o déficit? Sim. Desloquei LM, cheguei até o ponto 2, déficit. Aí vem, então eu respondi a terceira questão, a situação é um déficit no balanço de pagamentos. Quando eu tenho um déficit no balanço de pagamentos, o Banco Central tem que fazer o quê? Lembrando que o déficit significa que o público está querendo comprar dólar e sair do país, né? Tem dólar saindo do país, então o Banco Central tem que atender isso. Então ele vende reais, e aí reduz as reservas e compra dólar, ou seja, ele está entregando reais para os agentes econômicos, perdão, está entregando dólar e está recebendo reais. Quando recebe reais, esses reais que ficam no Banco Central, lembrando, ele está fora do sistema financeiro, tá? Banco Central não é banco comercial, ele não vai pegar esse dinheiro como banco e emprestar para outra pessoa. Quando ele pega dinheiro e empresta para outra pessoa, o dinheiro está circulando, vocês entendem? Então, agora, quando ele vai para o Banco Central, esse dinheiro, vamos dizer assim, ele sai de circulação. Tá? Então, você está reduzindo base monetária. Reduzindo base monetária, você desloca a LM o quê? Para a esquerda. Né? Deixa eu botar até aqui em cima, né? Vou botar aqui, desloca a LM, porque lá embaixo está muito apertado. LM para a esquerda. Até, né? Até o equilíbrio. A LM vai se deslocar para a esquerda até o equilíbrio do balanço de pagamentos, até que o equilíbrio seja atingido. Tá? Até que, quando não haja mais... Porque você pode perguntar, professor, por que ele não ficou aqui, a LM não ficou aqui pelo meio do caminho? Né? Ela não ficou passando aqui. Porque aqui eu ainda tenho déficit. Se eu ainda tenho déficit, o Banco Central ainda está tendo que vender dólar e comprar real. Ou seja, ele ainda tem uma força, ele ainda está empurrando o LM para cá. Essa força só vai acabar quando chegar aqui, porque aqui o saldo é zero, eu não tenho déficit. Né? Eu cheguei no equilíbrio. Então o Banco Central não está tendo mais. Ou seja, nesse ponto aqui, a quantidade de dólares que entra é a mesma quantidade que sai. Então o Banco Central não está tendo que. Não está atuando mais reduzindo base monetária. Tá? Então, por isso que esse deslocamento levou ele para cá. E aí, o que acontece? Por que o PIB diminui, professor? Por que o PIB vem para cá, né? O PIB vem para cá e volta. Tá? Então, isso deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Né? Por que o PIB vem para cá e volta? Né? O PIB vem e volta. Porque quando o Banco Central acaba reduzindo involuntariamente, tá? Isso não faz parte da política econômica, mas ele reduz involuntariamente a base monetária, né? O que vai acontecer é que aumenta a taxa de juros e aí você reduz o investimento, tá? Então, isso aqui, uma outra observação que a gente pode fazer, né? A gente vai fazer aqui duas observações, tá? Que a política fiscal também ela é ineficaz, ou não é eficaz, né? Ela é ineficaz, tá?
E por que ela é ineficaz? Por causa do chamado efeito crowding. Tem esse nome aqui em inglês. É o efeito crowding out. O que é esse efeito crowding out, pessoal? É aqui, ó. O governo aumentou o gasto público e ele acabou reduzindo o investimento. Ou seja, é como se o gasto público ele tivesse ocupado o lugar do investimento. O governo aumenta o gasto público e desloca o investimento privado. Tá? Então, ao final desse modelo, o nível de demanda agregada é o mesmo. Só que o governo aumentou o G do investimento e reduziu o I na mesma proporção. Por isso que o nível de renda acaba retornando ao nível inicial. Entendeu? Então, essa política fiscal ela vai ter um efeito de aumentar o gasto público, perdão, aumentar o nível de renda apenas momentaneamente, se o regime for de câmbio fixo. Tá? Então, nós vimos hoje duas políticas econômicas em que, né, serão ineficazes. Então, está aqui o gráfico, tá? Igualzinho que a gente colocou. Tá? Tudo isso tá, gente, ó, e tudo isso aqui está explicado, tá? Explico passo a passo o que acontece. Tudo que eu coloquei. Por que o professor não explica pelo slide? Porque eu acho interessante que se eu colocar já o slide pronto, fica difícil de vocês verem. Eu vou construindo o slide passo a passo para que vocês vejam as conclusões que são tiradas em cada parte do que eu estou fazendo, né? Cada construção. Tá? Se eu fizer assim, fica confuso. Mesmo porque a gente vai ver mais à frente que tem gráficos que vão ser parecidos. Tá? Tem gráficos que são parecidos, mas a ordem das coisas são diferentes. Às vezes o gráfico, você vê, esses dois gráficos aqui estão quase iguais. Não, mas você vai ver que às vezes a ordem, às vezes um começa pela política monetária e termina na política fiscal, e outro é o contrário. O gráfico é o mesmo. Você olha assim, os gráficos estão iguais. Mas quando você for ver a ordem do que aconteceu, é diferente. Tá? Então, esse é o gráfico, né? Então, as alterações da renda são temporárias, a política fiscal ela é ineficaz, ou seja, porque ela não alterou no longo prazo, de forma estável, o nível de renda. Nesse processo, também há perdas de reservas internacionais, porque o Banco Central teve que vender dólares, vender divisas, e o efeito crowding out, né? O aumento nas taxas de juros reduzem o gasto com investimento, favorecendo uma alteração na composição da demanda, onde os gastos públicos substituem ou expulsam os gastos privados, o investimento. Tá? Então, a ideia é por que o nível de renda retorna, por causa desse efeito expulsão, o deslocamento, né, do gasto público. É como se o gasto público está naquela brincadeira das cadeiras, o gasto público chega e... Imagina o gasto público como um menino gordo, né? Aquele seu coleguinha gordo que chega na cadeira e empurra a gente do lado, né? E é isso que o gasto público fez com o investimento. Tá certo? Ele deslocou o investimento. Então, aumentou o gasto público e acabou reduzindo o investimento. Ok? Sem nenhuma gordofobia. Apenas os casos. Eu era mirradinho, né? Eu tinha um colega, era bem gordão na época. Essas brincadeiras da cadeira nunca dava certo do meu lado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Então, a gente vai começar. Nós estamos agora no primeiro modelo, depois nós vamos ver o efeito câmbio flutuante, assim vai, tá? Então, esses passos que a gente viu, eles vão... deixa eu só terminar aqui a apresentação. Eles vão ser repetidos exaustivamente, tá? Lembrando, eu nas aulas, eu só abordo as políticas expansionistas. Alguém pode perguntar, professor, por que você não está fazendo política contracionista? A política contracionista, vocês vão fazer sob a forma de trabalho, tá? Vocês vão me entregar ela sob a forma de trabalho. Então, eu faço a política expansionista, a política contracionista, usando a expansionista como modelo. A política contracionista é só o contrário, é tipo um espelho, né? Uma imagem no espelho. Se uma desloca para a direita, na contracionista vai deslocar para a esquerda. Se ali nós vemos que tem déficit, na contracionista vai ter superávit. Tá? Se o Banco Central vende moeda, na contracionista ele vai comprar moeda estrangeira. Tá? Então, assim, a gente vai verificar que essas políticas vão ser espelhos. Tá? Então, eu vou fazer as expansionistas como modelo. Oi. Tem uns gráficos que estão indisponíveis no slide que o senhor passou. Indisponível?
Não sei se é só no meu, mas eu tô olhando aqui, esses É gráficos porque que foi trabalhado na... você tá olhando no celular? Aquele que o senhor colocou no grupo. Não, é porque às vezes, eu sei, é porque às vezes no celular é meio ruim de olhar, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo slide e vou transformar ele em PDF, que aí você fica mais fácil vocês verem, tá certo? Beleza. Vou transformar a versão dele, porque às vezes acontece isso, né? Dependendo do leitor, da versão, né? Alguns desses elementos gráficos fica difícil de vocês verem, tá? Mas eu vou transformar, vou imprimir e posto depois da aula mesmo. Hoje mesmo eu posto no grupo lá, tá? Do WhatsApp e deixo no mural da sala. Pessoal, deixa eu fazer a segunda chamada, tá? Só para ver quem foi que chegou depois. Vou só perguntar o nome de quem chegou. Antônio Geralda, tá aí, né? Estou vendo aqui. Antônio Noah, chegou? Carla Maria. Presente. José Eduardo. Chegou. Juliana Evelyn. Juliana Evelyn, não. Maria Flaviana. Também não. Nayane. Nayane chegou. Presente. Pronto, botei. Bom, pessoal. Professor Antônio Geraldo, presente. Não, eu botei sua presença. Olhei aqui o seu nome aqui aparecendo na minha tela. Ei, Tá pessoal. certo. Mas é bom vocês falarem, porque às vezes você sabe que eles não botam todos os nomes, né, na tela, e se eu não, pode ser que mesmo no chat eu passe batido por um nome, é bom vocês falarem. Bom, pessoal, bom final de semana para vocês, e na próxima aula então a gente continua isso. Dê uma estudada, tá? Essa parte não é fácil. Essa parte demanda que você vai estudando, que você vai tentando acompanhar o gráfico, até você entender a mecânica da coisa, tá? Mas depois, né, tem muita gente que depois sente até falta. Professor, bota a questão, né, da primeira prova, porque depois que a pessoa aprende, a pessoa sente confiança, né, até fica perguntando, professor, vai ter uma questão da primeira prova e tal, porque já é uma questão que a pessoa aprendeu a resolver, tá? Então, assim, é normal dar um certo frio na barriga nesse início, tá? Mas se você for lendo, se você for tentando refazer os gráficos, seguindo aqueles passos que eu coloquei, vocês vão conseguir. Tá certo? Quando passará a atividade para treino, sem ser o trabalho? Né? Não, geralmente eu já passo trabalho. Porque assim, em macro, a gente não tem tantos exercícios como tem micro. Micro, por exemplo, você tem exercícios numéricos à vontade. Tá? Os exercícios de macro são muitas vezes muito diferentes de vários livros. Eu posso até passar alguns exercícios de livros, mas assim, em termos as questões importantes em macroeconomia, para a compreensão de macroeconomia, já estão no trabalho. São as questões que vão contemplar a matéria, que vão revisar. Tá? Então, a lista de exercícios eu já passo mesmo no trabalho. Se vocês quiserem, eu posso até tirar xerox de outros livros que eu tenho aqui, para vocês irem resolvendo algumas questões. Né? Algumas questões numéricas, tem livro do Blanchard, tem livro de macro não falta aqui. Eu posso escanear, eu não vou digitar, eu escaneio e boto aí para vocês irem resolvendo, tá certo? Irem pensando. Mas a grande questão é porque, assim, questões de macro são questões que tem, cada uma é diferente, não dá para eu ensinar vocês a fazer um jeito, entendeu? Cada uma é diferente. Tá? Mas depois eu mando, então, deixo lá uns escaneados, umas fotos de alguma questão de alguns livros que eu tenho aqui em casa. Ok? Posso mandar para vocês. Tem uns livros também, tem questões da Ampec, né? Seria interessante. Bom, pessoal, abraço, né? Até próxima aula. Bom final de semana para vocês. Um abraço. Valeu, professor. Bom final de semana.